Mateus, capítulo de número 6, o versículo 9 e o versículo 10. Amém? Você encontrou? Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor essa palavra, nesta manhã, que o Senhor venha nos conduzir, nos direcionar, dentro daquilo que o Senhor preparou para esta manhã, Senhor. Que o teu Espírito tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações, assim como o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, e assim como o Senhor trouxe cada um de nós a esse local nesta manhã. Assim eu oro, peço a tua bênção e agradeço ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Esses dois versículos, ele está dentro de um contexto que é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. A oração, alguns títulos diz a oração dominical, né? E esta oração é uma oração muito pronunciada, muito falada, né? Em muitos lugares tem o hábito de fazer a oração do Pai Nosso. E muitas vezes essa oração ela é feita de uma forma religiosa, de uma forma artificial. Muitas vezes as pessoas decoram e repetem, né? Eu mesmo decorei muitas vezes essa oração, né? Eu creio que a maioria das pessoas sabem essa oração de cor, porque de onde eu vim era obrigado a decorar essa oração, né? Então eu tinha que decorar, senão não me dava o diploma lá de catecismo, né? Então eu tinha que decorar essa oração. E ela, às vezes, por estar envolvida nesse meio religioso, às vezes a gente cria um pouco de preconceito com essa oração. Ah, não vou orar porque eu já sei decor, sabe? E a gente começa a ter um pouco de dificuldade com essa oração. Mas essa oração é uma oração que Jesus ensinou. Ele disse, vós orareis assim. Jesus ensinou a orar dessa forma. E não no sentido de decorar e falar aquelas palavras, mas no sentido do conteúdo dessa oração. No sentido de tudo que essa oração traz para as nossas vidas, né? E nós aprendemos, né, muito nesse último congresso de casais que nós fomos, né, lá em Santos, que foi uma grande bênção. Ô lugar abençoado. Eu voltei de lá radiante, irmãos. Passei um final de semana num hotel que eu fiquei admirado de ver aquele hotel. Que lugar maravilhoso. Que lugar abençoado que Deus preparou para nós, né? Quem não foi, infelizmente, perdeu. Mas foi uma grande bênção. Eu me senti filho do rei, porque o lugar era muito bom. Um luxo só. Vou contar só para você, porque nem todos tinham. Então vou contar só para você, você não conta para ninguém. No meu quarto tinha até banheira. Não era todos que tinham, não, então não conta para ninguém isso, tá? Porque era só em alguns, né? Mas foi muito bom. E nós aprendemos muito que não adianta aprender, conhecer e não praticar, né? Nós saímos de lá com algumas lições práticas, coisas que a gente pode praticar. E isso é importante, irmãos, porque não adianta ter muita teoria e pouca prática, né? E precisa colocar em ação. E foram coisas do dia a dia que dá para a gente fazer. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Assim como também aqui na oração que Jesus nos ensina. E ele começa dizendo aqui, né? Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Olha como Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele vem e ele se coloca na condição de nosso irmão. Porque ele fala assim, o Pai Nosso. Ele podia ter dito assim, olha, vós orareis assim, o meu Pai, ou o Pai de Jesus, né? Mas ele não vai usar essa expressão, ele vai usar uma expressão coletiva que diz assim, Pai Nosso. Então nós temos um Pai, irmãos. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você tem um Pai. Agora para ficar legal, fala assim, e o seu Pai?
é o meu Pai. Amém? Então ele é o nosso Pai nosso, né? Olha como Jesus é maravilhoso. E ele vai continuar dizendo, nós temos que orar assim, né? Pai nosso que estás no céu. Então nós temos um Pai que está lá nos céus e que cuida dos seus filhos aqui na terra. Que cuida dos seus filhos aqui. E ele vai dizer assim, né? Que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando ou como é santificado o nome de Deus aqui na terra? Porque Jesus vai ensinar que o nome de Deus, ele diz assim, santificado seja o teu nome. O nome de Deus precisa ser santificado aqui na terra. Agora, o como Deus vai ser santificado aqui na terra não tem a ver o que é Deus, irmãos. Tá? Porque tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que a gente possa praticar aqui na terra, nós não vamos mudar Deus. Tem gente que fala assim, não, agora eu estou orando, eu estou buscando mais a Deus, agora Deus mudou comigo. Não, Deus não muda, irmãos. A Bíblia mesmo diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus continua sendo o mesmo, independente de qualquer coisa, independente da circunstância e das situações. Então ele continua sendo o mesmo. Mas como nós vamos santificar o nome de Deus aqui na terra? Como nós vamos conseguir fazer isso? E a oração que Jesus nos ensinou para a gente orar para que isso aconteça. E ele diz aqui, né? Santificado seja o teu nome. Então, como eu santifico o nome de Deus aqui na terra? Eu santifico o nome de Deus aqui na terra quando eu busco uma santificação para a minha vida. Quando eu começo esse processo, que todos nós já estamos nele, o processo que nós chamamos aqui de santificação. Ninguém está pronto, ninguém está completo, mas todos nós estamos num processo. Você já parou para pensar, já parou para olhar para você? Você está num processo, meu querido, né? Você era magrinho, agora engordou um pouquinho, a barriga esticou, os cabelos diminuíram, está num processo, né? Está num processo. E todos nós estamos nesse processo, e esse processo natural, ele também precisa, nós precisamos viver esse processo também espiritual. E à medida que eu vou me santificando, o nome de Deus vai sendo santificado através da minha vida. Olha como isso é sério, irmãos. Olha como isso é sério. À medida que eu me santifico, eu vou me separando das coisas do mundo, eu vou deixando de praticar aquilo que é errado. À medida que eu vou deixando essas coisas do lado, eu vou me santificando, o nome de Deus vai sendo santificado aqui na terra. Irmãos. Você já ouviu o lado negativo disso? O lado negativo é muito expressivo, né? As pessoas falam assim, ser crente como aquele ali eu não quero não. Já ouviu essa expressão? Eu trabalhava numa empresa, um rapaz uma vez falou assim, olha, aqui tem muita gente que diz que é crente, mas olha, faz um monte de coisa errada. O nome de Deus não estava sendo santificado através daquela pessoa. O lado negativo é fácil de ver. Agora, como que Deus vai ser santificado? À medida que eu me santifico, à medida que eu vou deixando, à medida que eu vou falando não para as coisas do mundo, aquilo que é errado, eu falo, não, eu não quero isso, porque é errado. Por quê? Porque eu estou neste processo. Lembra que eu já preguei aqui, né? Eu falei aqui uma vez sobre a vontade de pecar, que a gente tem essa vontade dentro da gente ainda, que tem dia que você amanhece assim, dá uma vontade de fazer umas coisas erradas, né? Você fala, mas eu não posso fazer, eu sou crente, né? Não é que você não tem vontade, é que você diz, eu não vou fazer. As vontades, a vontade o que é? A vontade é uma capacidade que nós temos dentro de nós. E ela vem essa capacidade de fazer ou deixar de praticar um ato ou alguma coisa. Isso é a vontade. Agora, nem sempre eu vou poder fazer a minha vontade. E nós vamos chegar aí. Então, esse processo de santificação, à medida que eu vou trabalhando isso na minha vida, eu vou me santificando. E infelizmente, queridos, nós estamos vendo num tempo onde as pessoas não estão levando muito em consideração a santificação. As pessoas dizem assim, o importante é eu ser feliz.
O importante é eu estar bem. O importante é as coisas funcionarem. Eu aprendi uma coisa num encontro de homens que nós fomos, uma palavra que ficou gravada no meu coração. Ficou muito forte, que nem sempre o que está dando certo é o certo. Né? E o exemplo que foi citado foi o exemplo de Jonas. Que Jonas era para ir para Nínive, ele desceu a Jope e pegou um navio e foi para um lugar diferente. E aí ele explicou que como pode, né? Naquela época que as embarcações eram pouquíssimas. Não é como hoje que você decide ir lá para Fortaleza, você vai ali, compra uma passagem de avião no Viracopos e vai. Daqui 2, 3 horas você está lá. Naquela época não era. Na época de Jonas, não. Os navios, eram raros os navios que iam para alguns lugares. E a Bíblia diz que ele saiu lá, né? Ele saiu de lá, da casa dele, foi lá para o porto, chegou lá, tinha um navio. Tinha dinheiro, irmãos, não tinha cartão, pagar em 5, 6 vezes, 12 vezes, não. Tinha que pagar à vista. A Bíblia diz que ele tinha dinheiro, pagou a passagem, entrou no barco e deu problema com o barco lá. Né? As coisas estavam dando tudo certo. O navio tinha um navio, dinheiro para pagar, estava tudo certo. Parecia que estava tudo certinho, né? Mas nem sempre o que está dando certo é o certo. Né? E as pessoas hoje falam assim, não, eu fiz assim, deu certo, e está beleza e tal. Não, irmãos, nós temos que nem sempre o que está dando certo é certo. Toma cuidado. E esse processo de santificação, ele é um processo que ele vai trazendo essa caminhada com Deus. E à medida que eu vou caminhando com Deus, eu vou conhecendo a Deus, eu vou me santificando. Por isso que a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. E esse ninguém verá a Deus, não é que as pessoas não vão chegar a Deus, é que ninguém vai ver Deus na sua vida. O nome de Deus não vai estar sendo santificado em nós. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque o propósito de Deus é que as pessoas vejam Deus através através da sua vida. Por isso que Jesus ensinou, santificado seja o teu nome. Nós precisamos andar nesse processo de santificação, para que Deus seja santificado aqui na terra. Um dos exemplos, vá um pouquinho para frente no livro de João, no capítulo 17, é a oração de Jesus, né? A oração sacerdotal de Jesus. E olha o que Jesus vai falar aqui na oração. No capítulo 17, o versículo 19, diz assim, ó. O versículo 19 diz assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Sabe por que Jesus fazia a vontade de Deus e se santificava? A favor dos seus próprios discípulos, irmãos. Jesus se santificando para que os discípulos fossem santificados. Tanto é que depois que Jesus morre, sepultado, ressuscita e sobe, e eles começam a pregar, eles começam a falar das coisas que Jesus ensinou. Ou seja, eles começaram a se santificar, porque Jesus se santificou em favor dos seus discípulos, né? E isso, por toda a Bíblia, você vai ver isso acontecendo. Quando você volta lá no Velho Testamento, você vai ver José. José foi vendido, está lá no Egito, numa terra estranha, está morando na casa de um oficial da guarda chamado Potifar. As coisas estão dando certo, as coisas estão funcionando porque Deus era com ele. E chega um momento que a mulher de Potifar deseja ter relações sexuais com José. E ela é explícita. Você vai ver o texto, você vai ver que ela é explícita nisso. E ela chega para José e fala, deita-te comigo. Né? Ela queria o José, irmão, de todo jeito. Né? Sem vergonha, descarada ainda, né? Vai lá de cara dura, né? Nem manda um WhatsApp, e aí, José, você está disponível? Como que está? Tal, não. Vem, deita comigo. Bem descarada, né? E José vai falar algo ali no versículo, no capítulo 39, versículo 9, José vai falar algo maravilhoso, irmãos. José fala assim, olha, o meu Senhor, ele não vedou nada aqui, nessa casa que eu sou maioral, eu faço o que eu quero aqui. A única coisa que ele me vedou é você.
Então eu não quero saber de você, não. Fica na sua, fica na minha, cada um para si, vamos embora e acabou. Mas ela não desistiu, né? E ela vai investir contra José. José fala assim, eu não vou fazer esse mal contra o meu senhor, o Potifar, e nem pecar contra Deus. Nem pecar contra Deus. O José está falando assim, olha, Deus, eu me santifico e Deus vai sendo santificado através da minha vida. E assim, por ele tomar essa atitude de santificação, irmãos, Deus colocou ele lá no trono, né, no trono do Egito, para dominar e governar todo aquele reino. E aquilo que aquela mulher tentou fazer com ele, até mesmo prejudicá-lo, porque prejudicou ele, foi parar na cadeia, mas com aquele ato, Deus reverteu e ele se tornou o governador do Egito. Porque ele se preocupou com uma vida de santidade, não para agradar homens ou pessoas, mas para agradar a Deus. Como que eu vou fazer um negócio desse? Como que eu vou praticar uma coisa dessa? Eu sei que isso é errado, isso não está certo. Deus está vendo, Deus está olhando para mim, eu não posso fazer um negócio com Deus. Como vai ficar o nome de Deus aqui na terra eu praticando um negócio desse? Sabe, irmãos? Santificação. Outro exemplo é Jó, capítulo 1, né? A Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus, que desviava do mal, um homem sincero. E o que ele fazia? No capítulo 1, versículo 5, os filhos dele davam alguns banquetes. A hora que acabava a época dos banquetes, Jó ia, sacrificava ao Senhor, buscava ao Senhor, porque Jó falava, por acaso eles fizeram alguma coisa errada, eu vou me santificar para que meus filhos sejam santificados. E ele buscava fazer essa santificação. Então, quando nós estamos nesse processo, esse processo de santidade, esse processo vai fazer com que o nome de Deus seja santificado aqui na terra. Quanto mais eu vou me santificando, mais o nome de Deus vai sendo santificado na terra. Irmãos, que maravilhoso chegar uma hora que as pessoas olharem e falar, olha, eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo que você tem algo diferente. Eu vejo que você é uma pessoa diferente. A presença de Deus está na sua vida. Tem que fazer essa diferença, irmãos. Hoje está todo mundo igual, irmãos. Né? Hoje todo mundo igual, ninguém sabe quem é quem mais. E está difícil, tem uns casos aí que é difícil de saber, né? Ontem eu estava tomando café na padaria, fui tomar um café lá na padaria da Lu, experimentar o café. E estava lá, tinha duas crianças, assim do lado, assim pequenininhos. E duas loirinhas de cabelinho comprido, amarrado um negocinho aqui assim. Aí eu olhei de repente e falei, duas meninas, o cara tem duas meninas. Aí ele virou para lá, a hora que eles viraram de frente, vieram onde eu estava ali perto da mesa, era uma menina e um menino. Eu falei, meu Deus, está difícil de distinguir quem é quem, né? Porque o cabelinho igualzinho de uma menina, amarradinho, chiquinha lá. Eu falei, meu Deus do céu. Não tem nada contra cabelo longo, amarrar chiquinha, mas a imagem vai aparecendo, né? E hoje, infelizmente, está assim. Infelizmente, o que você ouve aí, pessoas indo em lugares, irmãos, que Deus não tem nada a ver com aquilo, sabe? Shows do mundo, aí, coisas do mundo, música mundana, isso não tem nada a ver com Deus, sabe? As pessoas, não, tudo igual, maravilha, Deus não tem nada a ver, não, tudo, hoje está naquela lá, né? Nada a ver, né? Nada a ver. Não, irmãos, Deus precisa ser santificado, Ele vai ser santificado aqui na terra através do seu povo, da sua igreja, através das nossas vidas. E tem muita gente que não está nem aí, né? Infelizmente. Então esse processo de santificação, a gente precisa se separar. O dia que você aceitou Jesus, você entregou sua vida para Ele, você começou esse processo. E esse processo não acaba, esse processo vai até o fim. Ele vai acabar o dia que Jesus vier buscar a igreja e levantar a igreja e levar a igreja para o céu. Aí esse processo acaba. Porque a Bíblia diz que esse corpo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Nós vamos receber um corpo glorificado, irmãos. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos que nos santificar. Nós estamos nesse processo. E esse processo é contínuo. Por isso, minha palavra para você nessa manhã é: fica esperto. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: fica esperto. Porque o diabo, ele vai trabalhar, o inimigo, ele vai trabalhar para quebrar isso, irmãos, para afastar você desse processo, para que você não se desenvolva nesse processo, né? Para que você estacione nesse processo. E processo, como nós falamos, processo tem que ser contínuo, né? Você lembra quando você era pequenininho?
Você nasceu pequenininho, o processo foi acontecendo gradativamente, você cresceu. Não muito, né? Igual eu, assim, não esticou muito, mas cresceu. Esse processo tem que acontecer, irmãos. O reino espiritual, a mesma coisa, esse processo tem que acontecer. Esse processo, ele tem que caminhar. Amém? O inimigo tenta de todas as formas atrapalhar, para tirar você desse processo, para tirar você do reino de Deus. E o último versículo que eu quero falar com você, o que está lá no Mateus capítulo 6, o versículo 10. Vai falar algo muito importante. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, Jesus está falando que nós temos que orar para que venha o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus que precisa vir, irmãos? Esse reino de Deus precisa ser estabelecido. Esse reino de Deus nada mais é do que a igreja de Deus. É o povo de Deus. É os servos de Deus sobre a face da terra. Nós estamos aqui não é para implantar o reino do mundo. Nós não estamos aqui para fazer as coisas como o mundo faz. Nós não estamos aqui para ser igual ao mundo. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. É o reino de Deus. E quem governa esse reino? Porque o nome já fala, o reino de Deus. Quem governa o reino de Deus é o próprio Deus. Amém? Então, neste reino, nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem deveres, né? Nós temos deveres e temos direito. O problema é que no reino as pessoas estão mais preocupadas com os direitos e não estão preocupadas com os deveres. Mas todo reino, irmãos, tem direitos e tem deveres. Você tem o direito de receber o seu salário, não tem? Não é um direito seu? Mas você tem a obrigação de trabalhar. Fica um mês em casa e chega lá, o patrão, vim receber o pagamento. Patrão, você não trabalhou esse mês, meu filho? Como que você vai receber o pagamento? Então você tem direitos e deveres. É assim que funciona, queridos. O reino de Deus também. Nós temos os direitos das bênçãos de Deus, nós temos o direito de tudo que Deus preparou para nós, mas nós também temos o dever de implantar o reino na terra. Tem muita gente que quer usufruir do reino, mas não quer estabelecer o reino. E nós precisamos nos esforçar para estabelecer o reino, irmãos. Porque o mundo, o sistema, ele trabalha para destruir o reino de Deus. Para atrapalhar o andamento do reino de Deus. Mas glória a Deus que a palavra de Deus diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, mais que o diabo trabalhe, ele não vai atrapalhar o avanço do reino de Deus. Não adianta colocar uma estátua, um monumento, essas coisas. Isso, irmãos, não tem nada a ver, porque o reino de Deus nós estamos estabelecendo, não importa. Fez lá, fez aquilo, não importa. O reino de Deus vai ser estabelecido, porque nós estamos aqui. A igreja está aqui. Enquanto nós estivermos aqui, o reino de Deus vai ser estabelecido aqui, em nome de Jesus. Amém? Foi o que Jesus pediu para a gente orar, ora sim, né? Venha o teu reino. Ou seja estabelecido o reino de Deus. Faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus, a mesma vontade de Deus que é feita lá no céu, nós precisamos buscar e nos esforçar para que ela seja feita aqui na terra. Agora a pergunta é, por quê? Por que Jesus nos ensinou e nos orientou a orar? Para que a vontade de Deus que é feita no céu seja feita aqui na terra. Sabe por quê? Porque se você não se acostumar com a vontade de Deus aqui na terra, quando você chegar lá no céu, você vai ficar fora do ambiente. Você já foi numa festa que você sentiu um peixe fora d'água? Já viu essa expressão, peixe fora d'água? Se você não acostumar com a vontade de Deus aqui na terra, meu querido, quando chegar lá no céu, você vai falar, ih, não dá não. Aqui eu não vou conseguir ficar não, preciso ir buscar um outro lugar. Já pensou? Se você tiver esse sentimento, esse desejo, você nem vai chegar lá, né? Não vai ter nem como. Mas a vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida. E tem muita gente que começa a achar que tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Não é, irmãos. Deus até permite, mas não é a vontade dele.
Tem a vontade permissiva de Deus. Deus permite, por quê? Porque as pessoas não estão buscando a vontade de Deus, estão buscando as suas próprias vontades. Estão buscando o seu próprio jeito, a sua própria vontade, o seu próprio querer. E não é assim que funciona. Por isso, quando você vai olhar e você vai ver a Bíblia, e quando você vai ver os discípulos de Jesus, depois que Jesus é ascendido aos céus, você vai ver como que esses homens saem pregando, falando da palavra, ministrando. E alguns eram apedrejados. Alguns tinham que descer muralhas dentro de um cesto, porque se não desse ia ser morto. O próprio Jesus, ele estava pregando em Nazaré, ele começou a falar, as pessoas pegaram ele, levou ele para fora da cidade, pegaram em pedra e apedrejar Jesus. Porque Jesus estava implantando o reino, falando das coisas, falando verdades. E aí Jesus então sai, a Bíblia me diz que ele sai de fininho, porque as pessoas queriam apedrejá-lo. Então, os discípulos de Jesus, depois que eles começam a pregar, porque eles entenderam isso. Eles entenderam que a principal, o essencial, a essência de uma vida cristã é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Jesus fez isso quando ele estava próximo de ir para a cruz. Lá no Getsêmani ele fala, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E muitas vezes nós estamos tão presos nas nossas próprias vontades, que nós nem paramos para perguntar se é vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai, faz, e depois volta e começa, Jesus, me ajuda aqui, me ajuda ali, porque não deu certo, fez isso aqui. Jesus falou, você que fez, meu filho, né? Foi você que decidiu. Você nem me perguntou, sabe, irmãos? Hoje a gente está vivendo num automático tão grande, vivendo num automático tão grande que a gente não percebe as coisas. E esse sistema, ele está trabalhando assim, você não perceber. Não é assim? Você não percebe. Se eu perguntar para você, o que você fez ontem? Talvez você vai lembrar de algumas coisas. O que você fez ontem, 9 horas da manhã? Talvez você estava dormindo ainda, né? Fala, não, estava dormindo, não sei o que eu fiz, porque eu estava dormindo. Mas geralmente a gente não lembra, por quê? Porque nós estamos tão envolvidos em tantas coisas. E vão acontecendo numa rapidez tão grande, não é? O mundo passa muito rápido, o sistema está passando rápido. E a gente está ficando um pouco distraído. Quando nós estamos um pouco distraídos, irmãos, nós somos presa fácil, corre um perigo muito grande. Então nós precisamos começar a fazer e a buscar a vontade de Deus. A vontade que é feita lá no céu. Como você acha que é o céu? Como que você acha que é lá no céu? Lá no céu, é bom ou é ruim? Ixi, bom, é bom. Eu creio que o céu é bom, irmãos, maravilhoso, né? Que vontade que prevalece lá no céu? Se o céu é tão bom, que vontade que prevalece lá? A sua, a minha? A de Deus. Por isso o céu é bom. Porque se entrasse no céu e a gente fosse fazer a nossa vontade lá, nós ia estragar o céu, irmãos. Ia estragar o céu. Então lá prevalece a vontade de Deus. E Jesus falou assim, ora assim, para que a mesma vontade que prevalece lá no céu, prevaleça aqui também na terra. Então na minha casa, na sua casa, no seu lar, na sua família, nas suas coisas, vai ter que prevalecer a vontade de Deus. E se prevalecer a vontade de Deus, as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo. O mundo vai de mal a pior, irmãos. O mundo cada vez vai cambaleando cada vez mais, até chegar ao caos total. Mas na casa do justo há bênção. Na casa daquele que decide fazer a vontade de Deus, tem bênção, tem prosperidade, tem paz, tem alegria, tem a necessidade suprida. Porque nós não vivemos no mundo, nós vivemos no reino de Deus. E fazemos não a nossa, mas sim a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, agradável e é perfeita. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Só para dar um exemplo bíblico, olha no livro de Atos, capítulo 20. Atos 20. O verso 24. Atos, capítulo 20. O versículo 24 diz assim:
Porém, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, aqui ele estava se despedindo, que ele ia para Jerusalém, para Roma e ia ser morto. E ele está se despedindo aqui dos presbíteros lá da igreja de Éfeso, e ele dá um conselho para eles: olha, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Ele está dizendo assim: olha, para mim não importa o que aconteça comigo, desde que eu esteja dentro da vontade de Deus. Desde que eu esteja dentro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente negocia, né, com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço o que o Senhor quer, o que o Senhor quer. Parece aqueles pais com as crianças, né? Ó, se você estudar direitinho, eu te dou um presente. Se você não estudar, eu não te dou, sabe? Com Deus não dá para fazer isso, irmãos. Olha, Deus, se o Senhor me der esse presente, eu vou fazer as coisas para o Senhor. Se o Senhor me der, eu não vou fazer. Paulo, ele entendeu, ele falou assim: olha, a minha vida não tem nada de precioso, senão cumprir a vontade de Deus. Por isso, depois ele vai dizer, se eu vou ler os versículos seguintes, ele vai falar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade já não prevalece, tem que prevalecer a vontade de Deus. Não é o meu querer, mas o querer de Deus, o querer do Senhor. Amém? Só mais um versículo para a gente fechar. Filipenses, vamos um pouquinho à frente aí. Filipenses, mesmo Paulo falando, pregando, capítulo 1. Olha o que diz aí o versículo 19. Filipenses 1, 19 e 20, diz assim, ó: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está dizendo, ó, não importa se eu morro ou se eu vivo, seja Cristo engrandecido na minha vida. Quando a gente conseguir chegar no nível de, olha, não importa o que eu tenha que fazer, o importante é fazer a vontade de Deus. O importante é viver o plano de Deus. Quando chegar nesse nível, irmãos, não vai ter mais aquela, olha, eu não estou muito bem, não vou na igreja. Não vai ter mais aquilo, a igreja, hoje o louvor não foi bom. Hoje o pregador não pregou direito. Isso não vai existir mais, irmãos. Porque nós não vamos estar mais presos nesse sistema. Nós vamos estar presos na vontade de Deus. Nós vamos estar ligados no propósito e no projeto de Deus, naquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Por isso, nessa manhã, viva uma vida de santificação, estabeleça o reino e pratique a vontade de Deus. E assim nós vamos viver o céu. Não sei se posso dizer isso, não dá para ser dessa forma. Mas nós vamos viver o céu aqui na terra, em nome de Jesus. Se depender de mim, se depender de você, e se depender de Deus, nós vamos viver o céu aqui na terra. Porque não tem como as coisas e o sistema atrapalhar nossa vida com Deus. A Bíblia mesmo diz que não é a altura, nem a profundidade, a largura, nada pode atrapalhar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nada vai conseguir frear você. Pelo contrário, à medida que você se santifica, que você estabelece o reino e que você busca a vontade de Deus, você vai se fortalecendo cada dia mais. E cada dia mais você vai crescendo na graça, crescendo no conhecimento e crescendo na vontade de Deus para a tua vida. Amém? Feche seus olhos por um instantinho, quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, povo do Senhor.
E nessa manhã, Senhor, nós ouvimos essa palavra, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, testifique no nosso coração, Senhor, para que a gente possa continuar vivendo esse processo de santidade, para que a gente possa continuar valorizando o Teu reino, valorizando a Tua presença, valorizando a Tua igreja, valorizando a caminhada aqui na terra dentro do Teu reino, para que nós também possamos, Senhor, esvaziar das nossas para viver a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor imprima isso nos nossos corações, para que nós possamos sair daqui desafiados a nos santificar mais, a buscar mais o Teu reino, Senhor, a fazer mais a Tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita aí nos céus, Pai. Assim eu oro, agradeço e abençoo o Teu povo nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. E hoje nós vamos ter também o privilégio de participarmos da ceia. A ceia, Jesus disse isso, né? Jesus diz assim: fazei isto em memória de mim. E qual que é a memória que nós temos de Jesus, irmãos? A memória que nós temos de Jesus são em muitas áreas, ou é o tudo. A memória de Jesus é o tudo. Mas a memória de Jesus também é santificação. A Bíblia diz que Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu neste mundo e ele não pecou. Jesus viveu uma vida de santidade. Jesus, ele comia com os pecadores, ele bebia com os pecadores, andava no meio dos pecadores, ele caminhava com pecadores, mas Jesus não pecou, irmãos. Jesus viveu uma vida de santidade. Jesus, ele veio quebrando um sistema religioso e estabelecendo um reino chamado Reino de Deus, Reino dos céus, Reino de Deus aqui na terra. E Jesus, ele estabeleceu o reino aqui na terra. E Jesus esvaziou das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então a ceia em memória do que Cristo fez por nós é o que nós ouvimos nessa manhã. Então quem pode participar da ceia? Quem está disposto a se santificar. Quem está disposto a viver o reino de Deus. Quem está disposto a se esvaziar das suas para viver a vontade de Deus. Porque se não for assim, irmãos, comer um pão e beber um cálice é só um ritual. E ceia não é ritual. Ceia é por fé. Porque a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. E esse cálice é o sangue, o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Então, a ceia não é um ritual. A ceia é fé. Porque se você não tiver fé, como que aquele pão ali vai simbolizar o corpo de Jesus? Por isso que no começo do cristianismo, quando se ministrava a ceia, os cristãos eram chamados de canibais, porque comiam carne humana. E aí entra lá o segmento lá da transubstanciação, né, que não é uma verdade. O pão, o cálice simboliza Jesus pessoalmente. Jesus ali num corpo físico ainda, junto com seus discípulos, ele pegou o pão e falou essas palavras. Esse pão, ele simboliza o meu corpo. Esse cálice simboliza o meu sangue. Então, nós temos que crer nisso. Nós temos que exercer fé, que quando eu me alimento do pão, me alimento do sangue, eu estou nesse processo de santidade, de santificação. Eu estou nesse processo de estabelecimento do reino e de esvaziar da minha vontade para viver a vontade do Senhor. Irmãos, parece fácil, mas não é. Como não foi fácil para Jesus. Como não foi fácil para Jesus e como não foi fácil para ninguém que já passou por essa terra. Não é fácil para ninguém, mas é possível. Quando nós decidimos, é possível. Ah, mas vai dar muito trabalho, é muito difícil. É, mas dá muito trabalho, é complicado. Mas se você decidir, é possível. Sabe por que é possível? Porque foi o próprio Jesus que disse. Ele diz: fazei isto em memória de mim. E o que é em memória de mim? É manter vivo os feitos de alguém. Então Jesus está dizendo: mantenha vivo os meus feitos como vocês. Mantenha vivo o que eu fiz e o que eu ensinei para vocês.
Mantenha isso vivo. Celebre uma ceia. Faça isso até o dia em que nós vamos fazer novamente lá no céu. E quando chegar lá no céu, que vai ter a bodas do Cordeiro, a grande ceia, irmãos. Aí nós vamos fazer todos juntos com Jesus. E Jesus vai falar, que bom, você lembra que você guardou isso aqui? Você lembra que você se santificou? Você lembra que você estabeleceu o meu reino? Sabe aquele dia que você queria fazer aquela vontade sua e você sabia que era errado? E você falou, não vou fazer porque é errado, eu vou fazer a vontade de Deus. Jesus vai falar isso para você. Ele falou, servo bom e fiel, vem cá, vamos conversar. Sabe lá no céu tem um gabinete, irmãos? Uma sala, não pastoral, jesual, né? A sala de Jesus. Jesus vai chamar cada um de nós na sala dele lá, para bater um papo. E ele vai contar tudo isso, irmãos. E nós, como um cântico que a gente canta, né? Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Tudo que a gente faz para Deus vale a pena, irmãos. Não negocie. Não negocie. Vale a pena servir a Deus. Amém? Quero convidar aqui o grupo de louvor, né? O trio abençoado, né? O trio abençoado. No mundo tinha um trio aí que é meio complicado, mas na igreja tem um trio abençoado, que é o trio de Jesus, né? E nós vamos servir a ceia. Quero convidar também os irmãos aí que estão escalados, né, para ministrar a ceia nessa manhã. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos abençoar esses elementos. E você que já tem Jesus no teu coração, você já está nesse processo de santificação. E hoje o Senhor preparou esse momento para que a gente possa cear juntos e nos fortalecer nessa caminhada aqui na terra, estabelecendo a vontade dele aqui até que ele venha. Amém? Aleluia. Ficou só a dupla? Não, tá lá. Pensei que o baterista ia dar arrebatado, meu. Não foi não, tá ali ainda. Né? Estenda suas mãos, vamos orar, vamos abençoar esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esses elementos. É o pão, o cálice, que simboliza o teu corpo, simboliza o teu sangue, que foi ofertado, doado lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao teu reino, viver uma vida de santidade e praticar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos esses elementos, que ao fazermos uso desses elementos, Senhor, a ceia do Senhor, que as nossas vidas continuem sendo separadas para o Senhor, que as nossas vidas continuem sendo marcadas por essa marca indelével, a marca do sangue de Jesus sobre nós, e que nós possamos santificar o teu nome a cada dia mais através das nossas vidas, Senhor. Nós abençoamos, santificamos esses elementos, declaramos a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos vão estar aqui servindo a ceia. Venha receber do pão, receber do cálice. Espere, nós vamos comer e beber todos juntos, em nome de Jesus, amém? Você que já tem Jesus no teu coração, quer viver uma vida de santidade, quer estabelecer o reino e viver a vontade de Deus, você está convidado a comer do pão e beber do cálice nessa manhã, no nome de Jesus, amém? O grupo vai estar louvando, adorando o nome do Senhor, e você está convidado a participar da ceia nessa manhã, no nome de Jesus, amém? seja feita a tua vontade na terra como no céu.
Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer a ceia, irmãos, um pouquinho diferente, então presta atenção. Esse pão que você segura aí na sua mão, ele simboliza o corpo que Jesus ofertou por você, o corpo que Ele doou por você lá na cruz do Calvário. O cálice simboliza o sangue que nos coloca nessa nova aliança, o sangue que nos purifica do pecado, o sangue que faz com que nós possamos viver essa nova aliança agora com Deus. O sangue que permite que eu possa me relacionar com Deus através do sangue de Jesus. E hoje nós vamos cear assim. Nós vamos fazer uma oração juntos e depois nós vamos comer o pão e em seguida beber o cálice. Então quero que você segure esse pão aí, sua mão, olha para ele, o cálice. E vamos orar como Jesus ensinou. Vamos fazer essa oração nessa manhã. E hoje eu só tinha tempo para pregar o versículo 9 e o versículo 10, mas eu quero ler toda essa oração até o versículo 15. E que você faça essa oração junto comigo nessa manhã. Vamos orar assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora diga comigo: Senhor Deus, com esta oração eu selo o meu compromisso de santidade, de estabelecer o teu reino e de buscar a tua vontade sempre para a minha vida. Eu selo com este elemento, pão e cálice, corpo e sangue de Jesus. Aleluia. Vamos comer juntos e beber juntos, em nome de Jesus. Se você puder agora, faça uma oração de gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por aquela cruz, Senhor. A cruz tão dolorosa, tão difícil. Mas que o Senhor não poupou. Entregou o seu próprio Filho por nós naquela cruz. Para que nós tivéssemos acesso a Ti acesso a Ti através do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, por poder olhar para o céu e dizer: Pai nosso. Obrigado pela paternidade que o Senhor me deu. Obrigado por poder caminhar contigo. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda a viver uma vida de santidade.
a viver uma vida dentro do Teu reino. Obrigado por nos dar a capacidade para não fazer as nossas, mas sim as Tuas vontades. Obrigado pelo Teu reino. Obrigado pela instituição chamada igreja, Senhor. Obrigado por esse lugar, esse local onde podemos nos reunir, cultuar, adorar, servir o Senhor e nos fortalecer para a nossa jornada aqui na terra, até o dia em que nós conseguirmos chegar aí nos céus. Por isso nós louvamos e agradecemos o Senhor, rendemos a Ti honras e glórias por tudo e oramos nessa manhã agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia.